Questão diz: considere uma economia regida pela curva de Phillips. Pt menos Pr é igual a menos 0,7, que multiplica o T menos 0,05, sendo Pt a taxa de inflação do ano corrente, Pr a taxa de inflação esperada, ou a expectativa de inflação dos agentes, e o T é a taxa de desemprego do ano corrente. Adicionalmente, suponha que a inflação no ano anterior foi de 10% e que a meta de inflação para o ano corrente seja de 4%. Responda: qual é a taxa natural de desemprego? B. Para que a meta de inflação seja atingida este ano, quanto deve ser a taxa de desemprego se os agentes formam expectativas adaptativas? E C. A taxa de sacrifício seria maior ou menor se os agentes dessa economia formassem expectativas racionais? Explique. Para resolvermos a A, primeiramente, temos que nos lembrar de como é o desenho da curva de Phillips. A curva de Phillips diz que a inflação depende, no ano corrente, aliás, depende da inflação esperada, menos um coeficiente, que eu não lembro, vou chamar de ômega, mas não sei se é isso. O desemprego no ano corrente, menos o desemprego natural, a taxa natural de desemprego, mais os choques de oferta. Dito isso, o que que essa equação quer dizer? Quer dizer que a inflação de hoje vai depender da expectativa de inflação, positivamente, né? Quanto maior for a expectativa de que haja muita inflação, maior vai ser a inflação real. Positivamente também depende dos choques de oferta, se acontecer algum desastre natural, por exemplo, essa inflação atual tende a subir também, e negativamente da diferença entre a minha taxa de desemprego, o hiato do desemprego, né? A taxa de desemprego, menos a taxa de desemprego natural. Ou seja, quanto maior for essa taxa de desemprego, menor vai ser a inflação. E quanto menor for a taxa de desemprego, maior vai ser a inflação. E a questão está nos pedindo para dizer qual é a taxa natural de desemprego. Basta olharmos para a fórmula, e na fórmula nós vemos que esse UN, a taxa natural de desemprego, é esse menos 0,05. Então, a minha taxa natural de desemprego nessa questão é igual a 0,05. A B pede o seguinte: para que a meta de inflação seja atingida este ano, quanto deve ser a taxa de desemprego se os agentes formam expectativas adaptativas? A meta de inflação, segundo a questão, é 4%. Então, esse PT tem que ser 0,04. Menos, seguindo aqui a fórmula que a questão deu. Na questão, esse PE foi passado para o outro lado, simplesmente. Mas a gente pode fazer direto também. É, a inflação esperada, ou a expectativa de inflação. A questão está nos dizendo que os agentes têm expectativas adaptativas. Se eles têm expectativas adaptativas, quer dizer que esse ano eles vão se adaptar ao que teve de inflação no ano passado, no período passado. Ou seja, eles adaptam a expectativa da inflação deles hoje com o que eles viram no período passado. Se no período passado a questão está nos dizendo que foi de 10%, suponha que a inflação no ano anterior foi de 10%, e eles têm expectativas adaptativas, então eles esperam que neste ano a inflação também vai ser 10%. Então, vai ficar 0,04 menos 0,1, que é igual. Aqui basta repetirmos o restante da fórmula. Menos 0,7, que multiplica o desemprego, menos o desemprego natural, e não temos nenhum choque de oferta.
segundo a equação que a questão nos dá. A partir daqui, basta fazermos os algebrismos necessários. 1% menos 4% dá 6%. 10% menos 4%. Aliás, dá menos 0,06, que é igual a menos 0,7. O t menos o n. Na verdade, esse o n para ser 0,05 que a questão nos diz. Deixa eu corrigir. 0,05 menos 0,05. Eu posso passar esse menos 0,7 para o outro lado, dividindo o 0,6. Vai ficar 0,6 dividido por 0,7, que é 0,85. Aliás, 0,06 dividido por 0,7, que é 0,085. 857. Menos com menos vai ficar positivo, que é igual a o t menos 0,05. Esse 0,05 vai para o outro lado positivo, então eu vou ter 0,0857 mais 0,05, que é igual aproximadamente 0,1357. Então, a minha taxa de desemprego, para que se atinja a meta de inflação desse ano, supondo que os agentes têm expectativas adaptativas, é de 13,57%. A C pede assim: a taxa de sacrifício seria maior ou menor se os agentes dessa economia formassem expectativas racionais. Expectativas adaptativas, como eu disse, com as expectativas adaptativas, os agentes se adaptam à inflação. Eles adaptam sua inflação esperada de acordo com a inflação que aconteceu no período anterior. No caso da nossa questão, a inflação no ano anterior foi de 10%, então eles esperam que a inflação desse período, desse ano, sejam de 10% também. Mas as expectativas racionais são diferentes. Eles levam em consideração não a inflação do ano anterior, mas eles se adaptam, eles meio que se ajustam mais rapidamente. As suas expectativas de inflação estão baseadas, no que eles preveem que o banco vai fazer, os bancos vão fazer, o Banco Central vai fazer, as políticas do governo. Então, eles tendem a pensar mais racionalmente. E se eles pensam mais racionalmente, eles se adaptam, se ajustam mais rapidamente às expectativas de suas inflações, permitindo com que a inflação caia com menos impacto sobre o emprego, certo? Só isso. Então, seria menor a taxa de sacrifício. Ou seja, esse desemprego aqui seria menor para poder se suprir a expectativa da inflação.